Eu vou continuar falando sobre saúde. A gente vai fazer agora um alerta com relação à automedicação, principalmente com relação a medicamentos para o sono. Vocês sabiam que 35% das pessoas que tomam remédio para dormir não consultaram especialistas? Isso é um risco e um risco muito grande. Quem traz esse alerta para a gente é a psiquiatra Júlia Trindade. Oi, Júlia, muito bom dia, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, eu que agradeço, um prazer estar aqui contigo. A automedicação pode ser um risco gigantesco, né? Com certeza, é o que a gente tem visto, especialmente pelo mau uso da medicação. Então, a pessoa ela não busca ajuda, ela não busca entender o que está acontecendo. Ela começa a usar a medicação porque ela viu na internet, porque um vizinho toma, e ela começa a usar sem buscar a causa daquele problema. Porque a gente sempre reforça que, por exemplo, a falta de sono, ela é um diagnóstico depois que a gente descartou outras coisas. Porque, por exemplo, a pessoa pode estar com depressão e ter insônia. E se eu não tratar a depressão, eu não vou melhorar da insônia. Então, diversos fatores têm que ser avaliados para a gente poder ter um diagnóstico adequado e um tratamento adequado. E aí, não usar a medicação por conta, porque aí a pessoa tem um risco de começar a criar até uma dependência da medicação e não melhorar o problema. Tem uma medicação que está muito famosa agora, chamada Zopidem. Todo mundo fala no tal do Zopidem, só que esse Zopidem é um perigo, porque as pessoas podem tomar e esquecer o que fizeram. Exatamente, é uma medicação que teve um aumento de 560% no uso de 2011 para cá, então é um aumento expressivo, absurdo, e a gente vê que principalmente o uso não é prescrito por especialista. Então, quando a pessoa vai a um médico que trabalha com sono, vai ao psiquiatra e esse especialista prescreve a medicação, a gente tem um uso por um tempo determinado e o Zolpidem ele é indicado para situações pontuais por no máximo 4 semanas. E mesmo quando a gente precisar usar por um período maior, tem que ser acompanhado por um médico, só que a maioria das pessoas não usa. E aí a gente tem a questão, principalmente da questão do sonambulismo, porque o Zolpidem ele age no cérebro no GABA, que é como se fosse um neurotransmissor que desliga o nosso cérebro. Então a pessoa ela não vai adormecendo, ela simplesmente desliga. Ela fica hipnotizada. É um hipnótico, ela fica hipnotizada. E aí ela pode levantar, fazer compras, todos esses relatos que a gente tem visto. E infelizmente os jovens têm usado como droga de abuso. Combinam de tomar a medicação para poder ver o que vai acontecer. Então a gente tem que ter muito cuidado, não pode ser usado de forma nenhuma sem orientação médica, porque é uma boa medicação quando bem indicada por um período determinado. Eu sempre falo que não existe vilão e não existe mocinho em relação a termos de medicamento, né? Existe a medicação usada da forma adequada pelo tempo e com acompanhamento do especialista. Ou seja, a pessoa fica hipnotizada, pode acabar cometendo alguns atos, pode fazer compras, pode até fazer algumas outras coisas e depois simplesmente não lembrar. Sim, a gente tem histórias nos colegas que se contam de pessoas que saíram dirigindo, voltam para casa e não lembram o que aconteceu. Pessoas que compram viagens, diversas situações, além do risco de tolerância e dependência. A pessoa começa a tomar não faz mais efeito, aí toma 2, 3, daqui a pouco ela está tomando diversos comprimidos e não tem mais aquele efeito inicial. E muitas pessoas que tomam o medicamento não estão deitados ainda para dormir, têm alucinações também. Então, a pessoa pode ter, além desse comportamento de sonambulismo, ela pode também ter alucinações. E é um medicamento que qualquer um pode comprar, né? Porque não é receita controlada, né? Ela é uma receita controlada, então é uma receita branca, não é aquela receita azul. Que é a dos remédios que causam tolerância e dependência, que inclusive isso é um dos questionamentos que tem se feito, porque quando ele foi lançado, a promessa era que ele não causava dependência e que a gente poderia substituir o benzodiazepínico. Na prática, a gente viu que não é bem assim. Só que a gente vê muitas vezes médicos gerais que o paciente fala, não estou conseguindo dormir, então toma aqui um Zolpidem. E outra coisa, se vende muito na internet, infelizmente, mesmo sendo necessário a receita. Tem um outro remédio que também parece que caiu na moda, que é o Venvance. Remédio que é para déficit de atenção. Mas tem muita gente usando para tudo, até para emagrecer. E aí mistura com álcool. E qual é o risco dessa combinação? A lisdexanfetamina, que é a marca comercial Venvance, é um medicamento que ele está indicado para o déficit de atenção e também para transtornos de compulsão alimentar, que é um diagnóstico bem específico, não é um medicamento para emagrecer. Então, essa combinação álcool e lisdexanfetamina, ele é um estimulante. E o que acontece? O álcool é um depressor do sistema nervoso central. Eu perco a minha referência. Então, as pessoas acabam ingerindo a medicação. Muito mais álcool. E bebem muito mais, tem um risco de dependência absurdo. Eu potencializo, porque o álcool tem risco de dependência e o Venvance tem risco de dependência. Então, eu faço uma combinação explosiva. A pessoa ela pode também ter comportamentos alterados, ela pode perder o controle, o limite, porque ela não consegue mais identificar como é que ela está. Então, é muito perigoso. É uma medicação que de forma nenhuma, especialmente quem faz tratamento adequado com o seu médico, não pode ingerir álcool quem está usando a medicação. Menos ainda quem não tem um problema, né?
Júlia, a gente está com a novidade, a notícia de que a população do mundo está chegando a 8 bilhões de pessoas. É muita gente. E muita gente que a gente percebe que cada dia que passa está consumindo mais medicação. É medicação para dormir, é medicação para acordar, é medicação para ficar acordado e alegre, é medicação para emagrecer. A gente precisa de tanto remédio assim? A gente tem uma tendência, tem se visto uma tendência a querer medicar tudo, né? Querer medicar, inclusive, a emoção, da gente não sentir, da gente não lidar com as situações, né? Então, na prática, quem trabalha com psiquiatria, a gente vê que ainda tem poucas pessoas que não, tem muitas pessoas que não têm diagnóstico, então isso é importante, mas muita gente se medicando sem necessidade. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso e realmente pensar, será que eu preciso disso mesmo? E se eu preciso, vá a um especialista, tenha um acompanhamento, porque aí sim a pessoa vai poder te dizer, o médico vai te dizer qual que é a melhor alternativa. Lembrando que atividade física, se expor ao sol, ter bons relacionamentos, isso não... Eu sempre falo que quanto mais hábitos saudáveis, menos pílulas eu preciso tomar. Então, as pessoas querem soluções milagrosas. Não existe. A gente precisa também fazer a nossa parte, que é ter uma boa qualidade de vida, ter uma boa qualidade de sono, né? Infelizmente, o celular é um problema seríssimo para quem quer dormir. Então, a gente, antes de pensar em qualquer coisa de medicação, a gente tem que ver se a gente está fazendo a nossa parte para ter uma boa saúde. No que diz respeito ao sono, por exemplo, antes de dormir, pelo menos uma meia hora, 40 minutos antes, tem que desligar completamente o celular, né? Com certeza. Porque a tela pode te prejudicar, né? A luz, ela estimula o nosso cérebro, né? Então, o nosso cérebro ele começa a perder a noção de ser dia ou ser noite. Isso, as luzes das cidades, de forma geral, já aumentaram essa questão da insônia, mas hoje a gente bota uma luz na frente do nosso olho, estimula a nossa retina, e a retina avisa o cérebro que é hora de ficar acordado. E até porque a internet tem uma vontade de ficar mais tempo. Mais e mais e mais. Mais e mais tempo. Então, higiene do sono, inclusive as pessoas podem procurar, né? Higiene do sono, tem várias dicas de como a pessoa melhorar. E isso é um dos principais tratamentos da insônia, que é a terapia cognitiva comportamental para insônia, que é mudança de hábito. A gente precisa mudar hábito para dormir bem. Rapidamente para fechar, melatonina, vicia, pode usar, não deve usar? Qual é a tua indicação? A melatonina, ela é um hormônio, né? A gente produz esse hormônio naturalmente. Em alguns casos, por exemplo, em caso de mudança de fuso, alguns trabalhadores noturnos que não conseguem dormir pela essa mudança, tem alguns casos pontuais, idosos que têm uma diminuição da produção da melatonina, tem algumas indicações pontuais, mas a melatonina, mesmo sendo a pessoa podendo comprar sem medicação, sem receita, a gente tem que saber qual é a causa dessa insônia. Por exemplo, jovem, de forma geral, a melatonina não vai ter um resultado esperado. Então, não tem risco de viciar, mas a gente tem que ter muito cuidado porque a melatonina é um hormônio que interfere no nosso corpo inteiro, como qualquer outro hormônio. Né? Para a gente fechar, aproveitando que você está com a gente aqui nesse dia, mais alguma outra percepção do seu consultório, mais alguma situação que você tem notado que vale a pena a gente trazer de alerta para quem nos acompanha? Eu acho que é bem importante a gente reforçar, especialmente sobre o Venvance. A gente tem uma onda de pessoas querendo trabalhar cada vez mais, ficar acordado mais tempo. E acabou de sair um estudo, inclusive há pouco tempo, mostrando que pessoas saudáveis que usaram medicamentos para melhorar a performance, porque as pessoas querem melhorar a performance, as pessoas trabalham muito, se dedicam muito e querem cada vez mais. Não tem evidência de que tomar um remédio para melhorar a performance, eu vou melhorar. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram um grupo saudável e deram um medicamento, a lisdexanfetamina, o metilfenidato, e aí eles compararam essas pessoas que não tomaram medicação e não teve melhora na resposta. Então, se eu não estou conseguindo produzir, se eu estou sentindo que, será que eu não estou só cansado? Será que eu não preciso descansar, diminuir? Será que eu não preciso parar de pensar sobre isso? Exatamente, será que eu só não preciso parar? Né? Então, assim, não tem indicação, não tem benefícios, os estudos são claros, não tem indicação de tu usar medicação se tu não tem déficit de atenção, por exemplo. Com certeza a indicação hoje é aproveitar o dia que está lindo, daqui a pouco eu vou trazer mais detalhes da previsão do tempo, o dia está maravilhoso. Tomar sol, que é super importante, Tomar 15 sol. minutos de sol todos os dias é fundamental para ajustar o nosso ritmo circadiano, então uma boa noite de sono. Júlia Trindade, sempre um prazer conversar com você, obrigada por estar com a gente na manhã desse feriado, um ótimo dia para você, até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, um prazer estar aqui com você, é incrível. Obrigada.